Mensagem 168. Texto: 1 João capítulo 3 versículos 19 e 20. 19. Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 20. Quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Tema: o tranquilizante do cristão. Introdução. Como tranquilizarmos os nossos corações no meio dos conflitos, das crises e das tempestades? Hoje quero compartilhar sobre o tranquilizante do cristão. Corpo. 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Amados, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Explicação. 1 João capítulo 3 versículos 19 e 20. A certeza da nossa verdade diante de Deus é alcançada quando nos sentimos seguros e tranquilos, mesmo com as possíveis questões do nosso coração. Aplicação. 1 João, capítulo 3 versículos 19. A certeza da nossa verdade diante de Deus é alcançada quando nos sentimos seguros e tranquilos, mesmo com as possíveis questões do nosso coração. Em resumo, a mensagem é que, mesmo diante das imperfeições e das dúvidas do nosso coração, a certeza da nossa verdade diante de Deus é encontrada em sua grandeza, que superam o nosso conhecimento. Explicações. 1 João capítulo 3 versículos 20. Se o nosso coração nos condena, isso não significa que Deus nos condene. Deus é maior e sabe todas as coisas, superando as limitações do nosso coração. Aplicação. Quem de nós como cristãos, não tem o problema com a consciência pesada ou com o coração condenador? Quem de nós nunca disse: por que eu fiz isso? Eu creio que existem problemas, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, que nos afetam espiritualmente. Mas também creio que muitas vezes esses problemas é o resultado de um ataque do maligno, à nossa fé em Jesus Cristo. É uma tentativa de desestabilizar a nossa paz, com o objetivo claro de anular nossa eficácia como cristão, e infelizmente muitas vezes esses ataques são bem-sucedidos. Então qual é o remédio? Como solucionar isso? Como tranquilizar nosso coração diante de seus problemas? João disse aqui no começo o seguinte: saberá que somos da verdade, ou seja, que devemos saber que pertencemos à verdade, e isso é essencial, é o fundamental e o mais importante. Devemos nos firmar um relacionamento como Cristo, que é verdade. Esse relacionamento com Cristo deve ser a base para crermos e nos assegurarmos de que somos de fato justificados pela fé. Por que somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, Romano capítulo 8 versículo 1. Portanto agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção! Se quisermos silenciar as dúvidas de nossos corações, devemos saber que pertencemos à verdade. Se quiser silenciar nosso questionamento, deve crer que pertencemos a Jesus Cristo. Hoje vivemos num mundo pluralista, onde se fala que não existe uma verdade, existem verdades, e o cristianismo é visto por alguns como uma verdade, mas nós cristãos, não podemos cair nesse tipo de pensamento, nessa metodologia. Pois para nós existe a verdade, não uma verdade, mas a verdade, e ela que tranquiliza o nosso coração, e a verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Se fizermos isso no mundo, seremos taxados como radicais, como muito intolerantes, mas a Bíblia não me permite dizer o contrário. Não existe a possibilidade de crer em verdades, pois não há verdade, somente a verdade que Jesus Cristo. Por isso João disse assim: saberemos que somos da verdade. Possivelmente o que mais afeta nosso coração, o que mais desestabiliza a nossa paz, mais que o diabo tenta nos desiludir, gerando em nós dúvidas sobre a verdade, não cai nessa. E como se faz isso no mundo de hoje? Observe as palavras e argumentos de João. É assim que sabemos que pertencemos à verdade, que sabemos o que, e pelo que. Veja o que João disse. Filhinho, não ame de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João capítulo 3 versículos 18. Isso quer dizer que tranquilizaremos nosso coração pelo conhecimento de que somos da verdade. E o que significa que somos da verdade? Significa que somos de Jesus. E por isso devemos agir intencionalmente com bondade e generosidade com as pessoas, sejam elas pessoas que nos fizeram mal ou fizeram bem, sejam pessoas que nos feriram com palavras e atitudes para nos colocar para baixo.
Retribua o mal com o bem, assim como Jesus fez e continua fazendo. Você não precisa esperar até ser forçado a ser bondoso com alguém, faça isso deliberadamente e intencionalmente. O que João está ensinando é que tranquilizar os corações não passa por fazer uma terapia, apesar de ser bom algumas vezes não passa por orar, muito apesar de ser fundamental e essencial falarmos com Deus, para tranquilizar os corações. Significa demonstrar amor às pessoas necessitadas e ver suas necessidades e fazer algo por elas assim como Jesus fez. Portanto, é o oposto do que a gente pode imaginar. Nós devemos entender que Jesus decidiu morrer por nós, assim sabemos que somos da verdade. Se essa palavra chamou sua atenção, que Deus te abençoe nesta noite. A mensagem enfatiza a importância da consciência limpa como indicador da verdade e da confiança que podemos ter em Deus, mesmo quando a nossa consciência pode não ser perfeita. Mesmo diante das imperfeições e das dúvidas do nosso coração, a certeza da nossa verdade diante de Deus é encontrada em sua grandeza e conhecimento, que superam as nossas limitações. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência caminhando sempre em amor e fé. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus somos da verdade. Concede-nos a graça de silenciar as dúvidas e as condenações do nosso coração, para que possamos viver em tua paz. Nos momentos em que nossa consciência nos acusa, ajuda-nos a lembrar que tu és maior do que o nosso coração e conheces todas as coisas. Que a certeza do teu amor e do sacrifício de Jesus seja o nosso verdadeiro tranquilizante. Capacita-nos, Espírito Santo, a demonstrar a verdade através de ações de bondade e amor, confirmando assim que somos teus. Que esta fé e estas obras nos deem a segurança e a tranquilidade para vivermos firmes na promessa da vida eterna. Em nome santo, do seu Filho Jesus Cristo. Todos digam amém.